Bem-vindos então a mais uma Ecolanter Talk, hoje para falarmos sobre o tema da proteção das marcas nacionais e naturalmente depois de toda a questão e a polémica que envolveu a Tory Burch e os produtos e marcas portuguesas. E para esta Ecolanter Talk tenho connosco hoje, começando pela Mónica Seabra Mendes, especialista na área de gestão de luxo e com trabalho no mercado do luxo, com o Carlos Coelho também, por um lado, especialista na criação e gestão de marcas, mas também um signatário de um novo projeto também, que é as Marcas por Portugal, e Gonçalo Sampaio, sócio da JE Dias Costa e também agente oficial da Propriedade Industrial. E eu acho que temos aqui um grupo perfeito para debatermos esta questão que se colocou, esta polémica, se quisermos, nas últimas semanas, à volta da designer e também empresária norte-americana, na sua inspiração ou falta dela na criação de uma coleção. E Carlos, eu começava talvez por si, surpreendeu? É que eu acho que não. Não, bom dia, antes de mais, bom dia a todos. Não me surpreendeu, não foi a primeira vez, não é a última. Nós somos uma presa fácil, não é? Somos um dos países com mais diversidade do mundo. Os nossos tesouros são pequenos, estão em extinção e não são protegidos, e, portanto, é relativamente fácil para um mundo que precisa de genuinidade, originalidade, vir fazer caçadas a Portugal, procurando tirar aqui destes nossos 900 anos de história muitas inspirações objetivas para fazer uma coisa que para mim é a mais importante disto tudo, que é conseguir vender uma cópia 20 vezes mais cara do que o original. E a originalidade para mim está aí, porque normalmente é o contrário que se faz, e a oportunidade também está aí. É que exemplos como este vieram tocar no nosso orgulho coletivo, e vieram mostrar que se fizermos um trabalho consistente de valorização das nossas diferenças, das nossas pequenas joias, seremos capazes de criar valor objetivo para a economia muito além daquele que julgaríamos até ser possível. Mónica, eu passava para ti, é habitual este tipo, se quisermos, de inspiração ou falta de inspiração no luxo? Que leitura é que fazes de tudo o que aconteceu? Olá, bom dia a todos, antes de mais. Sim, já tem acontecido. O que acontece é que, por exemplo, aconteceu recentemente com a Dior, que se inspirou em técnicas, enfim, uma estética africana, e houve algumas associações, enfim, algumas marcas que sim surgiram contra isso, mas o que é facto é que acontece, a inspiração é de alguma forma livre, as coisas às vezes também não estão protegidas, e o que é facto é que às vezes as pessoas também não se importam, porque de repente aparecer uma Dior a falar de uma determinada técnica ou de uma determinada estética, é sempre simpático e dá uma valorização e uma amplitude enorme ao que se está a falar. Sim, é normal, não é salutar, e depende da forma como é feito. Se fazem créditos, não se fazem créditos, se fala da história dessa inspiração, às vezes é mais a forma como as coisas são feitas. Gonçalo, passava para si, que análise se faz, se quisermos deste caso em particular, quais são aqui os limites legais entre a questão da cópia e da inspiração? Bom, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, aos meus colegas aqui do painel. Eu gostava de, antes de entrar no caso em concreto, pegar até nas palavras que disse o Carlos, de que somos uma presa fácil. O Carlos levou para a questão de somos uma presa fácil, sendo um país com uma cultura muito forte e enraizada e com tradições seculares. Eu acrescentava que somos também uma presa fácil porque somos um país em que existe uma pouca cultura de proteção da propriedade industrial, e neste caso da propriedade intelectual.
Se é verdade que em Portugal até se pedem bastantes marcas, em termos de números de estándares europeus, muitas vezes vemos marcas que são mal pedidas, questões que são mal protegidas, e só acordamos para estas realidades quando nos sentimos atacados e prejudicados. Portanto, reagimos ao problema e não de uma forma proativa procuramos nos proteger. O sistema da propriedade industrial, que existe há séculos, até tem nos últimos anos ficado focado muito nas questões do traditional knowledge, do conhecimento tradicional, do saber fazer, procurar ajudar a que essas realidades não possam ser usurpadas por terceiros de forma, digamos, parasitária. Essa preocupação tem existido no sistema da propriedade industrial, mas nós em Portugal olhamos pouco para essa realidade. As empresas, as entidades públicas, deixe-me dar-lhe este exemplo, a marca Poveira para estas camisolas está protegida em Portugal. A Câmara Municipal da Póvoa do Varzim, em 2005, pediu uma marca, Camisola Poveira, mas pediu a marca para identificar um produto, e bem, mas existem outras realidades, quer dizer, podia-se ter feito, por exemplo, uma marca de certificação, em que uma entidade pública pedia à marca, ficando com a responsabilidade de só permitir que determinadas entidades utilizassem aquela marca, e portanto nós conseguimos limitar os efeitos. Mas, por exemplo, esta marca só foi protegida em Portugal, portanto ela só produz efeitos em Portugal. E eu pergunto-me, bom, tem um interesse muito limitado, quer dizer, neste caso agora que estamos aqui a falar, se a senhora nem vender para cá, bom, aquela marca de nada serve como proteção. E, portanto, eu acho que existe uma atitude muito passiva, quer do tecido empresarial português quanto à realidade daquilo que se deve proteger, quer das entidades públicas, que fazem com que sejamos, de facto, pegando novamente na expressão do Carlos, uma presa fácil também nessa matéria. E eu acho que estes casos devem nos ajudar a criar esta cultura de proteção. E nós olhamos para o sistema da propriedade industrial e perceber que ele está aqui para ajudar a proteger, tem que ser usado e tem que ser bem aconselhado. Isso não tem acontecido. Carlos, eu voltava a si, e pegando um bocadinho nesta ideia de proteção das marcas nacionais, do ponto de vista do branding, de quem lida todos os dias com marcas, não tanto numa lógica de conselhos, mas mesmo uma forma de execução. O que é que podem ou o que é que devem as marcas fazer para, de facto, evitarem estas questões de cópias, inspirações, o que quisermos chamar? Sim, eu acho que tem dois aspectos ligando com a questão legal. Em primeiro lugar, concordo em absoluto que o princípio da detenção de uma marca passa pelo facto de ser juridicamente aceite. Aliás, eu digo sempre que uma das ressalvas que faço no âmbito da minha atividade profissional aos clientes é que quando estamos a criar uma marca, que um dos stakeholders mais importantes é a registabilidade, não é? Aliás, nós temos na Ivity um meter de registabilidade que criamos, no fundo é um índice de despiste de registabilidade, precisamente para quando estamos a criar alguma coisa e dependendo do espectro que o fazemos. Como o Gonçalo explicou, uma coisa é fazê-lo no âmbito nacional, outra coisa é fazê-lo no âmbito europeu, outra coisa é extrapolar para outras geografias, que vai naturalmente exigindo uma complexidade técnica por parte dos gabinetes especializados e, portanto, nós, por exemplo, aos nossos clientes recomendamos sempre que o nosso trabalho seja acompanhado por um gabinete especializado de proteção, na medida que é a única forma de proteger o ativo que estamos a investir, não é? Certo? Portanto, se estamos a investir num ativo, não temos como fazer essas recomendações e investir cada vez mais em alguma coisa que possa não estar protegida. Aquilo que é a minha experiência é que a literacia dessa matéria em Portugal é baixinha. Ou seja, o assunto não é assim tão simples quanto possa parecer e, portanto, na perspectiva técnica do Gonçalo, certamente nos pode elucidar em relação a todos os aspectos, mas no âmbito de uma organização e sobretudo se estivermos a falar em coisas mais pequenas, em empresas mais pequenas, os tesouros normalmente estão em coisas mais pequenas, existe um conjunto de barreiras não só do conhecimento, como muitas vezes do próprio custo. Custa-me dizer que o custo
pode ser uma barreira para proteger um tesouro, mas o que é certo é que nem sempre se registram ou marcas ou patentes da devida forma, da devida forma e com o devido espectro do alargamento quer das classes do registro, quer da geografia, por uma questão de custo. E porquê? Porque normalmente não tem negócio associado, não tem nem crença nem negócio, portanto não se acredita no valor e portanto é desproporcionado o investimento inicial e não se tem ambição para que essas marcas, para que essas marquinhas do nosso país possam de facto ser mais globais. O mundo é um mundo que não é linear do ponto de vista dos registros. Como sabem, a China não aceita a maior parte dos protocolos do resto do mundo, portanto o mundo do registro das marcas é de facto um assunto complexo. Agora, não pode ser, como é que se diz, para casa roubada, trancas à porta, não é? Uhum. Não se pode agir apenas quando somos roubados, de alguma forma. Acho que neste caso a Tory Burch é mais uma questão de um roubo, de uma cópia muito objetiva que nós vamos trancar as pessoas. Acho que deve ser um exemplo para os dois aspectos, para a proteção, mas para mim mais importante, ou tão importante quanto a proteção, é a perspectiva da afeição, do valor, da afeição ligada com o desenvolvimento económico, que é, eu tenho alguma coisa que é da minha história, eu tenho que a proteger porque ela é o legado que eu trago para que possa prosperar no futuro. Não se trata apenas de estar a reproduzir, mas é essa a base que eu tenho, é o terroir. A nossa história é o terroir que eu tenho para plantar as coisas. E portanto eu tenho que o cuidar e tenho que cerrar os dentes, sobretudo quando, desculpem estar a usar demasiado tempo, mas aquilo que sobretudo quando vem de países com histórias que são muito mais curtas que as nossas, eu fico ainda mais empinado, porque nós temos que nos respeitar uns aos outros enquanto nações, e Portugal é maior que os Estados Unidos na sua história, não é na sua economia, mas neste tipo de legados somos maiores, somos mais velhos e ainda hoje temos mais densidade, mais fatores de inspiração. É mais difícil irmos procurar inspiração nos Estados Unidos, não é? Uhum. Certo? Portanto, normalmente os grandes países vão procurar inspirações onde elas existem, e eu espero que esta polémica seja uma ajuda para acordar a consciência para uma série de coisas que estão em extinção porque não lhes ligamos e que são de facto são pequenos luxos que nós podemos transformar em fatores de desenvolvimento. Mónica, precisamente pegando nesta ideia, queres-nos ajudar também na reflexão? Será que podemos olhar aqui também como de uma forma positiva para o momento em que efetivamente podemos reconhecer os nossos produtos, valorizá-los? Queres-nos ajudar dessa tua perspectiva também de experiência na área do luxo? Olha, se me permitem, eu estive aqui a fazer uma pequenina reflexão, tirando à margem um bocadinho das polémicas e da espuma dos dias, e estive a tentar perceber um bocadinho esta história de como é que nós protegemos e valorizamos o que é nosso, ou não protegemos e não valorizamos. Eu diria que nós só protegemos o que valorizamos e só valorizamos o que conhecemos. E há aqui 5 aspectos, eu só falarei para já de 3. Um tem a ver com o conhecimento. Eu estou sempre com aquela impressão, e este de uma forma transversal a muitas áreas, que nós estamos sempre a descobrir coisas em Portugal, portanto, pequenos tesouros. Em Portugal, que é um país tão pequenino, temos essa sensação que estamos sempre à descoberta e que as coisas não nos são comunicadas.
e não nos são comunicadas um pouco porque não temos talvez uma lógica de marca e, portanto, não haja aqui até em termos económicos uma capacidade de comunicar aquilo que existe, desde produtos, a mestria artesanal, a mestres e criativos, etc. Ficamos assim com a sensação que nos está a escapar alguma coisa. Depois também temos aqui, de alguma forma, uma escassez de plataformas. Isso é um facto. O nosso retalho está organizado de uma forma que não dá muita margem para que marcas mais pequenas se possam dar a conhecer. Também temos a questão da imprensa, que às vezes também não faz esse trabalho, temos outros espaços de exposição que não existem. Hoje em dia, com as redes sociais, as coisas estão um bocadinho diferentes e nós vemos agora as coisas a acontecer de uma forma diferente e talvez eu nunca tenha descoberto tantas coisas em Portugal como agora, mas o que é facto é que ainda temos essa questão de nos dar pouco a conhecer. E depois temos outro fenómeno engraçado, ainda dentro desta questão de dar a conhecer, que é, há marcas importantes que vendem lá para fora, que têm reconhecimento internacional e que não são conhecidas em Portugal. Desde logo, porque Portugal não é tido como um mercado economicamente viável, mas também não é tido, os portugueses não são tidos como um target de comunicação. E faz com que, na realidade, há muita coisa que existe em Portugal que nós não conhecemos. Depois, olha, por exemplo, agora vamos ter um museu das joias do Tesouro Real. Há um espólio de joalharia enorme em Portugal. Grande parte desse espólio eu conheci fora de Portugal. É muito raro em Portugal nós termos, a não ser que ele esteja muito dividido e há pontualmente houve exposições, é muito raro nós termos acesso à nossa joalharia, à joalharia dos nossos reis. E nós passamos agora, não temos exposições, mas vamos ter um museu, passamos do 0 aos 100, mas ainda bem. Depois há a questão do reconhecimento, e esse é um olhar nosso português. Nós olhamos para as nossas coisas e não lhes damos o real valor. Poderás dizer isto também, os outros países olham para as suas coisas e não dão o valor real porque estão habituados a elas, é um facto. Mas nós não olhamos para as nossas coisas com criatividade, nós não vemos o seu potencial, não as trazemos para a modernidade e vemos o que é que podemos fazer com elas, porque há coisas já tesouros maravilhosos, mas que não têm atualidade, não têm relevância. E a relevância eu digo até económica. E quando os outros olham para aquilo que é nosso com outro olhar, nós ficamos, por um lado, indignados e espantados. E, portanto, nós temos que treinar de alguma forma esse olhar, talvez até olhar para as nossas coisas não só em valor absoluto, nesse aspecto talvez nos falte um bocadinho mais de mundo, olhar para aquilo que é nosso comparativamente àquilo que existe em outros países, a outras realidades, e perceber que, afinal, aliás, isso acontece muitas vezes quando viajamos, afinal temos coisas muito interessantes no nosso país. Portanto, é este olhar que tem que ser também treinado, este reconhecimento. Olha, por exemplo, a Louboutin fez isso magistralmente com a Portugaba, que foi pegar em técnicas e inspirações portuguesas e fez uma mala. Portanto, era tudo português, as artesãs eram portuguesas, a matéria-prima era portuguesa, a inspiração era portuguesa, a técnica é portuguesa, só que foi um olhar diferente sobre um produto que é nosso. Ainda assim tivemos créditos, porque ele chamou-lhe Portugaba e foi uma homenagem a Portugal. E depois a questão do valorizar. Como eu dizia, portanto, nós só valorizamos aquilo que conhecemos e reconhecemos, mas o valorizar, desde logo, há aqui um déficit de valorização também nos próprios produtos. Eu quero chamar a atenção relativamente a isso, porque nós às vezes dizemos, muitas vezes, nós produzimos bem, os nossos produtos são muito bons, mas ser bom não chega. Tecnicamente bom não chega. Nós temos que trazer aos nossos produtos mais design, mais cultura de excelência, detalhes, um serviço associado de qualidade, o PEC, tudo é relevante, e trazer muitas vezes produtos que não têm relevância económica, trazê-los para a modernidade e dar-lhes uma relevância económica, que é aquela que no fundo é mais sustentável para que as coisas aconteçam. Também temos que valorizar os nossos mestres e os nossos criativos. Nós temos um déficit de reconhecimento dos nossos criativos e dos nossos mestres. Há muitos países que hoje estão a fazer esse caminho, há países que já há muito tempo que o fazem, como a França e o Japão, e há outros países que estão a fazer esse trabalho de reconhecer. Na realidade, e mesmo no luxo, se reparares, hoje um produto não é único nem é exclusivo pela qualidade das suas matérias-primas e pela sua criatividade, mas é sobretudo pelo seu saber fazer diferenciado. E os mestres artesãos hoje estão com grande escassez, há uma grande míngua, estamos à míngua de trabalho diferenciado, e portanto nós temos que também valorizar os nossos mestres e os nossos criativos. E só para terminar, valorizar também ao nível do preço.
porque o preço permite, o preço quando é justo, permite também remunerar convenientemente toda a cadeia de valor e criar riqueza. E muitas vezes o nosso preço, nós temos um valor, como diz muitas vezes o Carlos, temos um valor percebido superior ao produto que pedimos, ao valor, perdão, ao preço que pedimos. Portanto, o valor é superior ao preço que pedimos e temos que fazer aqui também um match entre aquilo que é o verdadeiro, o justo valor pelo aquilo que nós fazemos. Muitas vezes as marcas dizem, mas se nós aumentamos os preços, a marca não se vende ou o produto não se vende. Então provavelmente é porque o target está errado. Se o produto verdadeiramente tem valor, nós temos que o colocar junto do target correto. E pronto, estas são as minhas primeiras reflexões. Gonçalo, voltava assim, e quase se quisermos de um ponto de vista quase de formação naquilo que nos puder ajudar, o que é que podem então as marcas portuguesas fazerem, as marcas nacionais, para se protegerem no fundo do mundo da cópia e desta questão da imitação, visto que há aqui tanta opinião, de facto somos únicos e temos aqui uma riqueza e um património quase único. Em termos de sistema de apurado industrial, existem um conjunto de direitos e de institutos que podem ser utilizados. Temos aqueles mais comuns, como as marcas, e dentro das marcas há vários tipos de marcas, como há pouco falava da marca de certificação, da marca para identificar produtos ou serviços. Temos as patentes para as invenções, temos denominações de origem, que Portugal podia ter um conjunto enorme de proteções nessa área, ou as indicações geográficas, como por exemplo seria o caso mais apropriado a este caso aqui da camisola poveira. Se nós quisermos olhar para o design dos nossos objetos, temos os desenhos ou modelos, em que se podem proteger de facto essas linhas e os contornos do design que nós inventamos. Até já existe proteção nessa área dos desenhos para design que não seja registado e que durante um período de tempo pode ser invocado perante terceiros. Portanto, o sistema de apurado industrial existe. Portugal, aliás, faz parte de grande parte dos acordos internacionais nestas matérias e, portanto, não é por falta de direitos e de mecanismos de proteção que as empresas portuguesas não protegem ou não se podem proteger. É de facto uma questão de cultura. É verdade que aquilo que o Carlos disse há pouco é verdade. A apurado industrial tem dois princípios muito importantes. Um é o princípio da territorialidade. Eu só tenho direitos nos países onde protegi. É muito comum pedirem-nos para nós protegermos a marca mundial. Não, isso não existe. Existem, de facto, sistemas que ajudam a chegar a essa marca mundial, mas não existe uma marca para todo o mundo. Eu tenho que a proteger de país por país. Naturalmente, depois existem sistemas, como, por exemplo, da marca que protege todo o espaço da União Europeia. Em África também existem sistemas de concentração, mas, de facto, é o princípio da territorialidade. E depois há outra questão que é muito importante, que é o momento em que eu protejo a minha marca. E aí, de facto, entra um pouco naquilo que o Carlos falava dos custos da proteção, porque de facto essa proteção deve acontecer no momento zero, deve acontecer, por exemplo, num caso de um processo de internacionalização, eu tenho que proteger a marca antes de iniciar a minha internacionalização, porque senão quando eu chegar ao mercado onde o meu produto já está para proteger a minha marca, arrisco-me que já alguém tenha visto a minha marca e a tenha copiado e a tenha protegido. E nesta realidade também funciona o princípio de tem direito ao registro aquele que primeiro registar, e não quem primeiro utiliza. Portanto, estas questões são importantes. É verdade que no momento inicial de um processo, o custo da proteção pode ser um obstáculo para as empresas, mas também já existem sistemas que permitem fasear esse mesmo custo da proteção, de facto, para ajudar ao processo de internacionalização. E, portanto, o sistema da apurado industrial existe com mecanismos para proteger toda esta realidade. Eu, por exemplo, acho que Portugal utiliza muito pouco, e aqui as entidades públicas têm um papel importante, a questão das denominações de origem e as indicações geográficas, que mais uma vez, neste caso da camisola poveira, até seria, porventura, a figura mais adequada à proteção, e para protegermos este saber fazer português em tantas áreas que temos, embora já exista bons casos de proteção, quer dizer, nós sempre ouvimos falar da questão, por exemplo, do vinho do Porto, que era claramente uma denominação de origem, mas nós durante muitos anos íamos aos Estados Unidos e víamos vinho do Porto made in Califórnia, que era uma contradição em si mesmo, como é que era possível o vinho do Porto ser feito na Califórnia. E isso, o sistema da apurado industrial adaptou-se, evoluiu, e hoje em dia isso está protegido e está consagrado. Mas, de facto, existem em Portugal sistemas e maneira de proteger, tem que haver uma maior consciencialização para isso. As entidades públicas aqui têm um papel importante, e agora, e ainda por cima, estando em ano de eleições autárquicas, as autarquias deviam ter um papel importante para proteger o saber fazer
local que existe e deviam promover essa proteção e não apenas depois reagir com comunicados muito lacinantes quando são copiados ou infringidos direitos das suas comunidades. Eu pessoalmente só conheço em Portugal um município que já tem uma política municipal de proteção da propriedade intelectual, que é o município do Porto, que há uns anos atrás instituiu essa preocupação, ou seja, o próprio município tem uma preocupação de se proteger nos seus direitos, mas de fomentar a proteção pelas empresas locais dos seus direitos de propriedade industrial. Portanto, esse é um trabalho que deve ser feito para que, de facto, e eu achei muito feliz aquela expressão do Carlos, não sejamos uma presa fácil neste mundo também da propriedade industrial. Mas a mensagem que eu acho que era importante era: o sistema existe, as maneiras de nos protegermos existem, não são standardizadas, isto tem que ser tailor-made, é caso a caso qual é a melhor proteção, mas os sistemas existem. A questão dos custos, que é importante, há maneiras de evoluir e de fasear esses mesmos custos, é uma questão de consciencialização, de cultura e de utilização de todas estas ferramentas que estão à nossa disposição. Carlos, o sistema existe, falta talvez também uma estratégia nacional, é aí que também nasce o projeto Marcas por Portugal, também tem um bocadinho essa missão, certo? O seu ativismo, desde sempre, aqui ligado à proteção do que é nacional. Sim, claramente que tem. Nós precisamos de unir esforços e trabalhar a marca de um país. Antes de tudo, angariar as vontades de todos, porque se trata de um ativo onde todos somos acionistas, não é? Em igual percentagem, e aquilo que claramente nós temos que fazer, ou pelo menos o propósito deste movimento, é reequilibrar, como a Mónica dizia, que eu repetidamente digo, quase chato, que temos que reequilibrar o valor percebido com o valor intrínseco. Ou seja, nós somos um país quase servil, que se habituou a fazer coisas bem feitas para os outros. E as maiores exportações que temos é de máquinas, mas não há nenhuma máquina que me lembre que seja conhecida com um nome português. Portanto, nós fazemos componentes para os outros, somos um país essencialmente de subcontratos. Isso faz com que a margem fique no resto da cadeia, que normalmente não é em Portugal, e que isso tenha resultado que nos últimos 20 anos Portugal não tenha crescido. Se acrescentarmos o que aconteceu o ano passado, se caímos mais quase 6%, então estamos numa situação realmente difícil. Aquilo que precisamos é de ter aqui um choque de valorização. Ou seja, precisamos de aumentar os preços, e aumentar os preços não é apenas uma questão de matemática pura, simples, de acrescentar uns zeros, é ter uma certa obsessão pela diferenciação, obsessão pelo acerto entre o produto que eu tenho e o mercado para quem eu coloco, tentando maximizar essa relação, ou seja, ser capaz de encontrar o público certo para comprar aquilo que eu tenho a um preço que seja sustentável. Porque uma das razões pela qual os nossos fatores de diferenciação estão em extinção é porque não são sustentáveis. Não é possível vender uma colcha de Castelo Branco por 5.000 euros. E toda a gente diz, mas isso é muito caro. Não, isso é muito barato. Isso é muito barato porque o custo que tem e o valor que tem a colcha de Castelo Branco poderá se calhar ser vendida por 50.000 euros. Mas isso é uma loucura. É uma loucura para quem tem essa possibilidade, não é loucura nenhuma. E portanto, isto é válido para, estou a usar aqui o exemplo da colcha de Castelo Branco, como posso usar os bordados da madeira ou coisas mais simples, como umas cestas que eu adoro ali da região do Val de Sousa, que são as cestas que são feitas com silvas, e que são para mim um dos tesouros mais básicos de como é que é possível pegar em silvas e fazer cestaria, pegar numa coisa que não serve para nada, que é uma invasora, e fazer peças tão extraordinárias. Para que isso se mantenha é preciso que seja
que nós sejamos nós a Tory Burch, ou seja, que sejamos nós os próprios sendo capazes de colocar no mercado internacional as nossas peças a 700 euros, metaforicamente a 700 euros, ou seja, que tenham de facto margem para que seja possível não só termos um país mais equilibrado, ou absolutamente equilibrado do ponto de vista económico, mas que também fomente sustentabilidade no que diz respeito às tradições, sustentabilidade no que diz respeito aos territórios, não é? Normalmente estes aspectos são territoriais, por isso são muito pelos IGPs e pelos DOPs, ou seja, pela proteção e pelo trabalho do território, porque é assim que construiremos um país, ou que continuaremos a história do nosso país de uma forma equilibrada. Por isso, neste movimento, que aproveito aqui esta coisa para vos convidar a participar, porque é um movimento aberto a todos os cidadãos portugueses e não só, aqueles, por isso se chama Por Portugal e não de Portugal, são empresas, são pessoas que estão sensíveis, que querem ser ativistas de um país melhor e de uma marca mais valiosa para todos. Acho que é absolutamente essencial não nos esquecermos que este tipo de coisas têm que estar ligadas à economia e a acrescentar valor real para que sejamos um país melhor, para que acabemos com a pobreza em Portugal. Mónica, à tua reflexão, como há pouco falávamos, acrescentarias a questão do depois saber contar a história, certo? Exatamente. Para nos podermos vender. Exatamente, é uma coisa que nós efetivamente não sabemos fazer bem, que é contar a história associada aos nossos produtos. Isso muitas vezes são os intangíveis que devemos acrescentar para emocionar e para conectar com os outros. Isso também é algo que nós temos que aprender, e muitas vezes dizemos isso muitas vezes e acreditamos nisso, os nossos produtos são bons. E, efetivamente sim, mas não chega a ser bom. E quem não comunica não existe, e quem não comunica bem não conecta. Ok? E deixa-me só dizer mais uma questão e um bocadinho para acabar e na cena do que estava a dizer o Carlos, a questão de perpetuar, valorizar também e promover também é perpetuar, e nós naquilo que toca a tudo que tem a ver com a nossa identidade, com o nosso lifestyle, com a nossa cultura, com o nosso saber fazer, com a nossa herança, nós temos a obrigação de perpetuar e de proteger. Quer seja nós marcas, nós sociedade civil, nós Estado, eu deixaria o Estado para o fim quando os outros não conseguem fazer, portanto o Estado para mim seria em última instância. Sobretudo agora em que a valorização de tudo que é feito pela mão do homem, feito pela inteligência das mãos, é um bocadinho versus a inteligência artificial. Portanto, cada vez mais que desenvolvemos a inteligência artificial, mais devemos de valorizar tudo que tem a ver com a inteligência das mãos. E a forma melhor e mais sustentável de perpetuar este saber fazer português, ou enfim, em geral, tem a ver com a viabilidade económica. Nós temos que criar marcas, criar projetos em que possamos ir buscar este saber fazer, estes mestres, estes criativos, porque é através da viabilidade económica que tudo isto se torna sustentável e que nós remuneramos a cadeia de valor, remuneramos todas as pessoas envolvidas. E também há aqui uma questão que eu queria só referir e que tem a ver com a questão do perpetuar e tem a ver com a questão de perpetuar através das marcas. Há muito legado, há muito património português que não está a ser bem gerido, ou seja, a segunda geração ou a terceira geração que está a trabalhar, que tem na sua essência uma herança, um património, uma cultura, não está a tirar o melhor proveito disso. E uma das questões tem a ver com o facto de nós não trabalharmos a questão da sucessão. Tem a ver também com o facto de nós não aceitarmos gestores profissionais, não aceitamos outros investidores. Nós somos pouco maduros e sofisticados, às vezes nestas questões, e muito arraigados ao que é o nosso. E nós temos que perceber que às vezes que temos que trabalhar de uma forma diferente para que possamos verdadeiramente perpetuar aquilo que é a nossa identidade e que temos, como eu disse há bocadinho, a obrigação de o fazer, e às vezes há outras formas de o fazer. E quando nós não estamos a trabalhar bem um legado ou não estamos a valorizar e a proteger devidamente
devemos deixar que o outrem o faça. E eu vejo isto muitas vezes, vezes demais, projetos incríveis, saberes fazer incríveis, artesãos incríveis, que estão associados a marcas e que estão a ser mal geridas, e esse património está a ficar para trás, porque claramente as pessoas não têm visão, ou não têm músculo financeiro, ou não têm sofisticação de trabalhar as coisas de outra forma. Isto também é uma coisa que eu gostaria de deixar clara, agora que estamos a falar de valorização e proteção daquilo que é nosso. Gonçalo, eu fechava talvez consigo um último conselho, por onde começar. Temos eventualmente empreendedores, marcas a assistirem a este nosso direto. Um último conselho, por onde é que se começa, se quisermos então proteger a nossa marca? Bom, de facto, nós somos um país que inventa e que cria muito, que protege pouco. Eu acho que devemos começar por identificar corretamente aquilo que se pretende proteger, ser objetivo, não ter uma preocupação excessiva de, no primeiro momento, querer fazer tudo e, portanto, focar naquilo que, de facto, se crê seja o core, seja do produto, seja da marca que criamos, e contactar profissionais para que nos possam ajudar a estabelecer a melhor estratégia para os objetivos que tenhamos. Pior do que não proteger é proteger mal. É muito pior, porque então aí pensamos que estamos protegidos e não estamos. E, portanto, procurar aconselhamento e definir uma estratégia adequada ao nosso projeto é o passo número 1 e é fundamental. E é fundamental que seja feito no momento zero da criação, para termos a certeza de que não estamos a investir em algo que depois não nos vai dar retorno económico. Porque as marcas são um ativo económico, são muitas vezes a maior força das empresas e dos negócios, devem ser protegidos, mas devem ser protegidos com conta, peso e medida e de forma adequada ao projeto que temos. Muito obrigada, Gonçalo, Mónica, Carlos, foi um prazer e acho que foi bastante esclarecedor esta nossa Ecolanter Talk. Talvez tenhamos novas oportunidades para estarmos à conversa em breve. Agradecer a vossa presença e naturalmente também a de todos os que durante este tempo tiveram a assistir à nossa Ecolanter Talk. Portanto, agradecer a todos e o resto de um bom dia. Obrigada.